Aí no final da prova, depois da corrida, vem o Max Verstappen para a imprensa e faz aquele bullying gostoso com o Lando Norris, comparando o lance da saída dos pits lá em Suzuka com uma homenagem que o piloto britânico fez para a Honda, que afinal de contas a Honda também fabrica cortador de grama. Aí, bullying supremo, o mastermind da piada pronta para cima do Lando Norris. Gente, a pergunta que não quer calar depois de tudo que aconteceu no GP do Japão de Fórmula 1 em 2025 é: bateu o desespero no Lando Norris? É importante a gente tentar descobrir o que se passa na cabeça do garoto, porque eu particularmente não consigo mais entender ele. Porque, ou melhor, eu já entendi o que o Norris está fazendo. E vale a pena a gente ter essa conversa, porque, afinal de contas, a gente mal passou da terceira etapa do Mundial e o Norris já dá sinais de fraqueza. Sinais de que ele não se reforçou ou não aprendeu aquilo que é o mais importante para superar um piloto como Max Verstappen e até mesmo um companheiro frio e calculista como é o Oscar Piastri nesse momento. O Norris não aprendeu a ter cabeça. Basicamente é isso. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a condição psicológica do Lando Norris. Vamos lá. O Norris, no final do ano passado, ele deu uma entrevista dizendo que não era necessário nada de especial para vencer o Max Verstappen. Tudo o que precisava fazer era ficar na frente dele. Na época, eu gravei um vídeo criticando o Norris por essa declaração, porque ele, obviamente, não entendeu absolutamente nada do que aconteceu em 2024. E, aparentemente, não aprendeu nada com o campeonato que... Eu não digo que ele perdeu, porque eu entendo que o Verstappen conquistou e com uma certa dose de propriedade, mesmo sem ter o melhor carro em 2/3 do campeonato, desde que Norris teve uma McLaren em condições de disputar o título, ele não conseguiu ficar na frente do Verstappen em nenhum momento em termos de posicionamento no campeonato ou pontuação. O que mostra que, de forma flagrante, o Verstappen é um ponto fora da curva. Nós vamos discutir o Norris e a sua visão de Fórmula 1, que para mim é um pouco equivocada. Aí vem o Sr. Lando Norris. Tem uma McLaren que é sim o melhor carro desse grupo que está compondo 2025. A McLaren vai ganhar o campeonato de construtores com folgas esse ano, com sobras. E aí o Norris já começa a fazer as bobagens que ele fez, por exemplo, no GP do Japão, de tentar criar uma situação de dúvida razoável sobre o posicionamento dos carros dentro dos pits. Ora bolas, dessa vez o mundo inteiro viu o que o Norris tentou fazer. O Verstappen já estava na posição dele no pit lane, já estava com o carro à frente, já tinha ocupado a posição e o Norris tentou fingir que entrava junto no mesmo espaço, mas no final ele foi para a grama mesmo por escolha própria. Mas o Verstappen externou o volante um pouco para a direita. Não interessa, ele ocupou a posição primeiro. Então não tem essa coisa de jogou o carro para cima do Norris. O Norris sequer tinha ocupado o espaço para dizer que um carro foi para cima dele. Então, tudo isso mostra o quanto que o Norris estava tanto quanto desesperado. E se eu tivesse no lugar do Norris, eu também estaria assim, É um gesto feio, mas é como o Norris está. Por quê? Ele tem o melhor carro do grid, mas ele só está um ponto à frente do seu principal concorrente no campeonato de pilotos em 2025. A gente pode dizer que é incrível, inacreditável, espetacular o que o Verstappen faz, porém, a gente também deve levar em consideração que a gente está falando da Red Bull e não da Racing Bulls. É um carro problemático, é um carro que só o Verstappen consegue dirigir, qualquer segundo piloto que colocar nesse carro vai ter dificuldades, mas não é uma carroça completa. Vamos levar em consideração isso. E é óbvio que o Verstappen tira do carro mais do que o carro pode entregar. Para completar o pesadelo do Norris, ele tem nos calcanhares um Oscar Piastri, que pelo menos nesse começo de campeonato está entregando um ritmo melhor que o Norris. Está mais rápido, está mais consistente, aparentemente está mais confiante sobre o que pode fazer com o carro. E não podemos nos esquecer
que o senhor Oscar Piastri poderia estar liderando o campeonato de pilotos de Fórmula 1 se não fosse o desastre que aconteceu com ele no GP da Austrália. Esse pequeno detalhe tirou o Piastri da liderança do campeonato. E os dois pilotos da McLaren, neste primeiro momento do campeonato, e não podemos nos esquecer disso, porque, de alguma forma, Zac Brown e André Stella entram nessa equação, os dois estão presos no Papaya Rules. Os dois ainda estão condicionados àquilo que a McLaren mais quer, que é, de novo, vencer o campeonato de construtores, porque isso traz prestígio, traz visibilidade, traz grana, traz patrocinadores. Podem ter certeza disso. A McLaren continua focada no campeonato de construtores, tanto que liderou os dois pilotos para disputar ali em pista, desde que eles não criem um acidente ou não criem uma situação onde a equipe zere nos pontos, e é isso que está acontecendo. A McLaren está totalmente focada em ganhar mais uma vez o campeonato de construtores. A gente sabe há algum tempo que o Lando Norris está perdendo a preferência da McLaren, tanto na visão do André Stella quanto do Zac Brown. O Piastri teve o seu contrato renovado até 2028, o que significa que a McLaren aposta na manutenção do Piastri e nem tanto na permanência do Norris se as coisas continuarem do jeito que está. Agora, sincero e honestamente, abriu-se mais uma vez uma discussão se a McLaren tinha que inverter as posições entre o Piastri e o Norris no Japão. Eu já me convenci que a resposta é não, porque, de fato, em termos práticos, o Norris ainda saiu do Japão líder do campeonato. Se a inversão de posições acontecesse, o Norris não só não seria líder, como o Verstappen seria. Independentemente do fato do Piastri conseguir ultrapassar o Verstappen, algo que parte de mim acredita que seria possível e parte de mim levanta dúvida razoável, porque, como não houve troca de posição, nunca saberemos o que iria acontecer. Mas o que é fato concreto? Se houvesse a troca de posição, se acontecesse a inversão entre Piastri e Norris, o líder do campeonato do Mundial de Pilotos de 2025 da Fórmula 1 seria Max Emiliano Verstappen. Espero ter acertado o nome dele. Agora, pensem como todas essas informações poderiam alugar um apartamento na cabeça do Lando Norris, que, sincero e honestamente, já está meio perdido com tudo o que está acontecendo. Eu acredito que o Norris está tentando entender não só a situação dele dentro da McLaren, como a situação dele dentro do campeonato. Só que o Norris esquece que, primeiro, a Red Bull poderia eventualmente evoluir. Estamos falando de uma equipe competente, de uma equipe que tem um trabalho de capacidade e qualidade ao longo de, sei lá, os últimos 20 anos da Fórmula 1. A Red Bull conseguiu mostrar capacidade de desenvolvimento, evolução, de compreensão dos aspectos técnicos, e é até uma boa notícia a gente ver que a Red Bull consegue seguir nesse caminho de evolução mesmo sem o Adrian Newey, mesmo sem o Jonathan Whitley. É uma prova de que o Christian Horner realmente consegue superar as adversidades com uma capacidade técnica e organizacional que outras equipes não possuem. Sem falar no seguinte, e eu quero terminar esse vídeo não é dando um puxão de orelha no Norris, mas deixando bem claro o que falta no Norris. Capacidade de autocrítica. Não é de hoje que a gente vê o Norris dizendo coisas como: não precisa ter nada de especial para ganhar do Verstappen, é só chegar na frente dele. Eu não podia imaginar que o carro da Red Bull fosse melhorar tanto. Eu não podia prever que a pista era problemática. Eu não posso contar com o erro do Verstappen. Norris, é claro que você não pode contar com erros do Verstappen. É muito mais crível pensar que o Norris, a essa altura, está jogando para qualquer desculpa, para qualquer lado, do que assumir os próprios erros. Em nenhum momento eu vi o Norris falando no ano passado sobre a sua deficiência em largar. Nesse ano ele melhorou o aspecto de largada dele. Ele está largando melhor. Por enquanto, porque o campeonato é longo, existe uma multiplicidade de variáveis e a gente não sabe como é que o Norris vai se comportar em outras pistas, em outras situações. Mas no ano passado, em nenhum momento ele abordou a questão das largadas dele. Em nenhum momento o Norris abordou a incapacidade de manter o equilíbrio
emocional e mental para enfrentar alguém casca grossa como Verstappen. Em nenhum momento ele falou das fraquezas que o próprio Norris demonstrou durante o campeonato de 2024 e atitudes como que ele tomou em Suzuka, brincando de portador de grama e homenageando a Honda, mostram o quanto que o Norris realmente já está sentindo a pressão de ter o principal concorrente se aproximando dele perigosamente na terceira etapa. E o companheiro de equipe nos calcanhares falando no rádio, olha, eu tenho mais ritmo, eu tô mais rápido, se me deixarem passar eu posso conseguir a vitória. E sim, o Piastri começou o campeonato melhor do que Norris. Talvez passou da hora do Norris entender que parte do problema é ele, e não a McLaren, não o Piastri, não o Verstappen. Eu espero que o Norris entenda isso o quanto antes, em nome do campeonato que ele pode ganhar em 2025. É perfeitamente factível imaginar que o Lando Norris é favorito ao campeonato desse ano. Mas a essa altura do campeonato, e olha que nós só estamos diante da terceira etapa, imagina como é que vai ser o comportamento do Norris, sei lá, na metade do campeonato. É um campeonato muito longo. Ele tem que começar a colocar a cabeça no lugar desde já. Então imagine como é que ele vai estar na metade do campeonato se as coisas continuarem do jeito que estão. Acho que o Norris precisa, obviamente, trabalhar com a McLaren no desenvolvimento do carro, contribuir tecnicamente com o desenvolvimento do carro, que neste momento ainda é o melhor carro do grid, mas também precisa procurar um psicólogo, um terapeuta, precisa, sei lá, fazer gerenciamento de crise, focar um pouco mais em onde ele, Norris, pode melhorar. Ninguém tem dúvida de que ele é um talento da Fórmula 1, ele é um dos pilotos mais rápidos, um dos melhores pilotos do grid, e um cara que tem tudo para ser campeão do mundo. Mas neste momento, e é claro que eu posso mudar de ideia, eu acho que o Oscar Piastri tem mais cabeça para ser campeão. Até porque o Piastri, como o cara novo, o cara que ainda está em desenvolvimento e progressão na Fórmula 1, e, em teoria, o segundo piloto da McLaren, ele não tem nada a perder. Qualquer coisa que o Piastri fizer a favor dele mesmo, ele só tem a ganhar. E é bom o Norris entender isso rápido, antes de começar a colocar de forma precoce o título de 2025 em jogo. Não está garantido o título para o Norris, mas ele é o principal favorito até que a matemática dos fatos, até que a melhora de desenvolvimento dos carros e que Max Verstappen provem o contrário.